Bíblias em Eclesiastes capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Assim diz a Sagrada Escritura: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demorem a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez, ou que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixa que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Senhor amado, nós somos gratos por Tua palavra. Que Teu Santo Espírito aplique nos nossos corações. Que o Senhor me use com boca de Deus a falar o Teu Evangelho com fidelidade, apesar de mim, pecador que sou. No nome santo e bendito de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Sempre que há uma virada de ano, sempre que nós celebramos a despedida de um ano e a entrada de um outro ano, nos enchemos de planos e promessas. Mas nós não paramos para refletir como nós queremos viver a vida. Como nós queremos viver a vida, não somente no âmbito familiar, mas principalmente na igreja do Senhor. É como se estivéssemos em qualquer lugar, mas não estamos, como se nós estivéssemos em um local no qual não há a presença de Deus, e aí nós planejamos, e muitas vezes nós planejamos e não permitimos, entre aspas, ou consultamos a Deus qual a melhor forma, qual o melhor que nós devemos fazer e para a nossa vida. E muitas das nossas promessas, e vocês podem se identificar como eu me identifico às vezes, muitas das nossas promessas, muito daquilo que nós professamos que vamos fazer, nós não cumprimos. Mas há uma diferença enorme na casa de Deus, na casa do Senhor. Há uma diferença enorme quando nós prometemos, quando nós fazemos votos diante de Deus. Eclesiastes, o nome Eclesiastes vem do grego e significa pregador ou professor, ou membro da assembleia. Na Bíblia hebraica, o livro ele se chama Coelete. Isto significa
praticamente o mesmo, pregador ou professor. Atribui-se a escrita de Eclesiastes a Salomão, filho de Davi, como também outros livros que é atribuído a Salomão, como Provérbios, que provavelmente foi escrito no início do seu reinado. E Provérbios a gente gosta muito de ler, né? Porque ele tem uma gama ampla de assuntos para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano. E a gente muitas vezes faz uso do provérbio, fazemos a leitura de Provérbios. Um outro livro que é atribuído a Salomão é Cânticos, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como dizem algumas Bíblias. E esse livro ele fala sobre a relação conjugal entre homem e mulher. Alegoricamente, alguns apontam que isso é uma relação entre Cristo e a igreja, alegoricamente. Mas esse livro de Cantares, ele também vai refletir sobre a futilidade da vida, a futilidade da vida humana sem o Senhor. E a perícope que nós acabamos de ler, Eclesiastes 5, do 1 ao 7, apesar de ser curta, ela traz um conteúdo denso, ou conteúdo pesado, que orienta como eu e você devemos nos comportar ou nos portar no culto. No capítulo 4, que antecede esse capítulo 5, Salomão ele vai trazer 4 pontos, descreve 4 perspectivas. A primeira perspectiva que ele traz é sobre a opressão e os oprimidos e as más obras. Um segundo aspecto que ele vai trazer, uma segunda perspectiva, é sobre a satisfação terrena. Uma outra perspectiva que ele vai trazer é sobre a cooperação. Eu estou falando sobre o capítulo 4. Sobre a cooperação. E um outro ponto que ele vai trazer para a gente, para a nossa aprendizagem, é sobre a diferença entre um líder sábio e um líder insensato. Então, depois dele narrar tudo isso no capítulo 4, ele chega ao capítulo 5. E essa parte introdutória do capítulo 5, ele inicia tratando sobre o culto. Irmãos, como é importante a maneira que nós nos portamos no culto. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos aqui ou em qualquer outro lugar, até na nossa casa, nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante do Criador. Nós estamos diante daquele que criou e fez todas as coisas. Então existe uma maneira, e a sua palavra, e Deus prescreve sua palavra, a maneira que eu e você devemos nos portar na igreja, no culto. Claro, aqui o texto ele está apontando para o templo de Jerusalém. Mas hoje aplica-se à nossa vida, aplica à nossa comunidade, a maneira que nós devemos nos portar no culto e diante de Deus. O primeiro ponto que nós devemos salientar aqui, nós encontramos no versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Mas o que é que ele quer dizer se guardar o pé? Será que ele quer que nós amputemos o nosso pé e coloquemos em um local reservado como se fosse um tênis, uma sandália, um sapato? Evidentemente que não. Quando ele faz essa advertência, guarda o pé, ele está dizendo, olha, cuidado.
Ele está dizendo, olha, muita atenção, você não está em qualquer lugar, você está na casa de Deus. Preste atenção, você está na casa de Deus. E o interessante, irmãos, que ainda nesse versículo primeiro, ele vai trazer, vai nos advertir da seguinte maneira: quando entrar na casa de Deus. Então, ele não diz se você quiser entrar na casa de Deus. Então, necessariamente, quando eu adentro a casa de Deus, quando eu adentro ao templo, eu adentro a igreja, eu preciso ter uma postura na adoração a Deus. Isso é reverência. Nós precisamos cuidar bem do que fazemos antes de vir cultuar a Deus ou quando estamos cultuando a Deus. Guarda o pé, presta atenção. Não chegue na igreja para me adorar atabalhoadamente, apressadamente. Ir à casa de Deus não é ir a um lugar qualquer e nem para qualquer coisa. Na casa de Deus exige-se reverência. O que significa isso, reverência? O que significa isso, reverência? É saber quem é Deus e quem eu sou. Será que a roupa que eu estou vestindo, isso honra a Deus? Será que quando eu manuseio o celular, eu estou honrando a Deus? Ou estou deixando Deus em segundo plano? Nós precisamos vir a adorar a Deus com roupa adequada. Louvado seja Deus que isso não acontece aqui. Todos nós nos comportamos adequadamente no vestir. Converso enquanto cultuo, aquelas conversas paralelas que acontecem muitas vezes, isso é falta de reverência a Deus. Ou qualquer outra coisa que eu faço no templo, que desvia meu foco, que desvia minha atenção da palavra santa de Deus. Talvez você esteja pensando em qualquer outra coisa que eu não citei aqui. Mas se faça essas perguntas. Não podemos cultuar a Deus de maneira séria, sermos reverentes, se estamos acessando o celular. Abri um parênteses aqui. Salvo nas situações que nós estamos acessando a Bíblia. Mas o interessante é que nós usemos a Bíblia física, porque qualquer distração, sempre chega mensagem no celular, qualquer distração, nós fugimos do foco. Ou também nós estamos aqui no templo pensando sobre o amanhã, sobre o trabalho. Tantas coisas ficam passando na nossa cabeça que a gente fica aqui, mas o nosso pensamento está longe da mensagem, longe do ensinamento, longe da presença de Deus. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Ainda no versículo 1, chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos. Se nós temos reverência, se nós respeitamos o momento de culto, nós ouvimos e aprendemos o que está sendo dito. É uma sequência lógica. Muito provavelmente você não vai fixar nada do que é exposto se você não estiver reverente, você não estará ouvindo. A reverência faz com que escutemos o que está sendo ensinado acerca da palavra de Deus. Sobre isso,
Tiago, em sua carta, nos ensina que devemos estar prontos para ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19b. Os irmãos vão projetar. Tiago 1, capítulo 1, 19b. Vou ler o versículo todo. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Querido irmão, querida irmã, o Senhor nos deu 2 ouvidos. É tão lógico, né? Então nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos treinar a nossa escuta. Não tenhamos uma escuta seletiva diante de Deus. Ou seja, aquilo que é falado que não me agrada, eu descarto. Finjo como tem um ditado ouvido de mercador. Isso não faz diferença para mim. Não. Ouçamos, escutemos aquilo que o Senhor tem a nos falar na sua sagrada palavra. Mas será que devemos apenas ouvir? Será, irmãos, que precisamos apenas ouvir ou devemos apenas ouvir? Tiago também vai nos dar essa resposta no capítulo 1, ainda no versículo 22, quando ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que é ensinado, nós precisamos ouvir, nós precisamos meditar sobre aquilo e precisamos praticar. Não apenas ouvir, como uma bucha que absorve, mas que solta. Não podemos ser como algo impermeável, como aquela bolinha de ping-pong que molha e não faz diferença nenhuma porque ela é impermeável. Nós precisamos sim ouvir, estar atentos à palavra de Deus e praticar essa palavra. Então nós precisamos ser reverentes no guardar o pé, reverentes no entrar no templo, reverentes no nosso ouvir. O versículo 3, ele vai falar o seguinte: porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando nós nos precipitamos, quando nós não percebemos ou não estamos atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina, as preocupações chegam até nós. E chegam de maneira tão forte, tão impactante, que nós passamos a sonhar. E esses sonhos não são restauradores. Não são restauradores. E por desejar tanto alguma coisa, nós acabamos proferindo palavras insignificantes diante de Deus. Porque nós não refletimos aquilo que está sendo dito. Porque nós não colocamos diante de Deus os nossos desejos e os nossos planos. Versículo 4: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Quando nós nos precipitamos, quando nós fazemos algum voto diante de Deus,
e não cumprimos, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Os 10 mandamentos, eles foram bem batidos aqui pelo pastor Elton, na escola bíblica. Mas por que nós estamos quebrando o terceiro mandamento? O que é que diz lá? O que é que diz lá o terceiro mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 7? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando nós fazemos algum voto diante de Deus e não cumprimos esse voto diante de Deus, nós estamos quebrando o terceiro mandamento, nós estamos tomando o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Percebe, irmãos, como isso é sério? Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério para mim e para você. Um outro detalhe: quando fizermos um voto a Deus, não podemos demorar em cumprir. Nós não fizemos um voto a qualquer um. Infelizmente, muitos votos, eles são quebrados. Infelizmente, nós chegamos no púlpito, uma celebração matrimonial, diante de Deus, diante de pessoas, e quebramos esse voto. Muitos quebram. Quebrou o terceiro mandamento. Porque quando eu e quem aqui é casado, nós, diante de Deus, dissemos sim, falamos que iríamos cuidar e não cuidamos. Falamos que seríamos fiéis e não somos. Nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Quando nós trazemos os nossos filhos e diante de Deus, falamos que vamos orar por eles, orar com eles, ensinar a Sagrada Escritura a eles, e não fazemos, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Nós usamos o nome do Senhor em vão. Quando nós fazemos a pública profissão de fé, dizemos que vamos sustentar a igreja e não fazemos. Quando nós dizemos que vamos obedecer às lideranças da igreja, e não fizemos, e não fazemos, também nós estamos quebrando esse mandamento. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. De que não fazer, de que fazer e não cumprir. Sensatez. Será que aquilo que nós prometemos a Deus e diante de Deus nós temos condições de cumprir? Será? Muitas vezes nós fazemos esses votos, essas promessas, achando que podemos barganhar com Deus. Já ouviu alguém dizer assim: Senhor, se tu me deres aquele negócio, eu prometo, Senhor, que eu vou fazer isso. Senhor, tu sabes, Senhor. Ele olha do céu e diz: sim, eu sei.
Eu sei quem tu és, pecador. E pela graça que você foi salvo. Não devemos nos precipitar com a nossa boca. Porque quando fazemos isso, essas promessas diante de Deus, eu estou falando diante de Deus, tá, irmãos? Naquelas promessas de final de ano que a gente vai fazer regime e não faz, que vai para a academia e não vai, né? Não são essas. Falando diante de Deus. E quando nós fazemos um voto e não cumprimos, é melhor que nós não tenhamos feito. Porque as consequências vêm. Não tem jeito. Elas virão. E nós temos exemplos claros na Bíblia de consequências daqueles que cumpriram e daqueles que não cumpriram. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Irmãos, nós temos um exemplo claro sobre cumprir o voto e não cumprir. Sobre cumprir o voto, nós vemos Ana. Ana, diante de Deus, ela queria muito, os irmãos devem lembrar da história, ela queria muito ter um filho. E ela orou a Deus, isso está em 1 Samuel, capítulo 1. Ela orou a Deus. Ela orou a Deus, fez um voto a Deus, e nesse voto, ela no seu canto, em silêncio, só batendo a boca, balbuciando, Eli vê que acha estranho a postura dela e acha até que ela está embriagada. E o voto que ela fez a Deus é que ela não passaria a navalha na cabeça do filho que ele dera. Então a gente olha para o versículo 19 de 1 Samuel 1 e vê a providência de Deus. Deus abençoa o ventre dela. E de imediato, ela consagra Samuel ao Senhor. Mas por outro lado, a gente também vai encontrar Jefté. Jefté é interessante. Isso nos faz lembrar, irmãos, como nós devemos ter prudência no nosso falar diante de Deus. Jefté ia para a guerra e ele ia enfrentar um exército. Juízes, capítulo 11, tá? E ele faz um voto a Deus, que se ele fosse vencedor, quando ele voltasse, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele oferecia. E aí ele foi vencedor, ele venceu. Quando ele volta e chega em casa, ele dá de frente com quem? Com a filha dele. E a promessa? E o voto? Como é que fica? Ele se angustiou por demais, porque era a única filha. Ele não tinha filho nem filha. Ela era a única filha. E ele não cumpriu aquilo que ele devotou ao Senhor, o voto que ele fez ao Senhor. Ele veio cumprir depois de 2 meses. Então a palavra de Deus diz que tem que ser pago de imediato.
não façamos como Jefté. Não façamos, irmãos. Então, versículo 5. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Versículo 6. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro que Deus, o mensageiro de Deus, que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado, porque fazer com que Deus fique irado do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. O voto a Deus, irmãos, ele é algo sério, como eu venho dizendo no transcorrer da exposição. É algo tão sério que nós devemos cumprir. Não devemos, porém, abusar. Então, o culto que nós prestamos a Deus, ele precisa ter reverência. Nós precisamos estar atentos no ouvir. Nós precisamos estar atentos como nos portar. Nós precisamos, irmãos, demonstrar no que nós fazemos e falamos que nós tememos ao Senhor. Esse verso 5, ele reflete muito um homem que empenha a sua própria palavra à divindade que ele crê que é Deus. O que é isso? Ele, por sua própria palavra, ele acredita que através das suas próprias forças, através dos seus próprios conhecimentos, através de tudo aquilo que ele adquiriu de experiência, ele pode cumprir o voto diante de Deus. Insensato. Jacó fez um voto diante de Deus em Betel. Ana também. Esses dois cumpriram fielmente os seus votos. Como eu falei anteriormente, Jefté não cumpriu. Saul também não cumpriu. Juízes 11:30, você vê de Jefté, e Saul, 1 Samuel 14, do 24 ao 45. Encontramos em Números 33, capítulo 30, versículo 3, peço que os irmãos abram para acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda abstinência a que se obrigou. Então, irmãos, esse texto mostra ainda mais a seriedade do voto que nós devemos cumprir diante de Deus. Independente das circunstâncias, independente das influências, nós precisamos honrar a Deus com a nossa palavra. Se oferecemos um voto ao Senhor, não devemos
deixar de cumprir. O que proferirem os teus lábios, haverá de cumpri-lo, já que é um voto ao Senhor teu Deus, o que espontaneamente tiveres prometido. Quando nós nos colocamos diante de Deus e fazemos promessas diante de Deus e dizemos que vamos cumprir aquele propósito, nós não estamos diante de homem algum e nós não fazemos isso forçadamente, fazemos isso espontaneamente. E se fazemos isso espontaneamente diante de Deus, devemos cumpri-lo. Deus não se agrada em promessas vazias, Ele prefere o silêncio honesto a palavras irresponsáveis. Cumpramos aquilo que o Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, para que sejamos agradáveis a Ele. Quando nós fizermos um voto a algo a Deus, não diga inocentemente como dito antes. Versículo 6. Não consinta que a sua boca leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Mais uma vez ele está retornando ao versículo anterior, que demonstra a quebra do terceiro mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Pois quando nós colocamos diante de Deus e não cumprimos aquilo que nós prometemos cumprir, nós estamos ofendendo a santidade de Deus e nós estamos usando o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. E chegamos ao versículo 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Irmãos, se nós de fato tememos a Deus na prática, não apenas na teoria, nós seremos reverentes na casa de Deus. Nós seremos atentos diante de Deus. Nós seremos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Nós seremos prudentes diante de Deus. Nós não seremos nécios diante de Deus, ou seja, irresponsáveis diante de Deus. Nós cumpriremos aquilo que a sua palavra, aliás, aquilo que nós colocamos diante dele, porque nós tememos a Deus. Todas as advertências trazidas aqui pelo Espírito Santo de Deus através de Salomão, elas culminam, apontam para esse final do versículo 7. Tema o Senhor, tema a Deus. Não tema homens, respeite homens, mas não tema homens, tema a Deus. Então, irmãos, quando eu e você, nós viermos nos colocar diante de Deus, que afaste de nós toda impulsividade, porque não agrada a Deus. A impulsividade faz com que nós falemos inadvertidamente diante de Deus aquilo que nós não podemos cumprir. Mas louvado seja Deus por sua misericórdia em nossa vida. Então, irmãos, temer ao Senhor é o princípio do saber.
como Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria, como tem algumas versões, outras versões, é o temor ao Senhor. Então, que nós sejamos reverentes, não impossível, cumpridores daquilo que nós falamos diante de Deus e temendo em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Por sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Ó Deus amado, nós gratos somos por Tua misericórdia em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Deus, possa fazer morada em nossos corações, que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração e à nossa vida. Pai eterno e bendito, que nós voltemos para o Senhor os olhos para saber qual a Tua vontade para as nossas vidas, qual a maneira que o Senhor deseja ser adorado e cultuado. Que nós corrijamos, ó Pai, os nossos passos se estamos trôpegos. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça os passos daqueles que estão vacilantes. Ó Santo Pai, que nós venhamos, ó Pai, diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que Tu és todo-poderoso, sabendo que toda providência vem de Ti, Pai. Ó Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, abençoe a Tua igreja, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, onde quer que eles estiverem. Que este momento, que esse espaço, ó Deus, aqui reservado para Te cultuar, nós cheguemos aqui de maneira reverente, que nós cheguemos aqui tão somente voltados e focados em aprender a Tua palavra, a Tua instrução, no nome santo e bendito de Jesus. E que nós, ó Pai, se há alguma correção a ser feita em nós, na criação dos nossos filhos, com o nosso cônjuge, na relação matrimonial, que nós não nos esqueçamos, ó Pai, que fizemos um voto diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa restaurar, que o Senhor, ó Deus, possa corrigir e que nós possamos, ó Pai, tão somente cumprir o voto que fizemos diante do Senhor. E que nós não demoremos, que seja rápido, instantaneamente. Que nós nos coloquemos diante de Ti, ó Pai, no nosso quarto, na nossa casa, que nós sejamos exemplo, porque assim nós falamos que seríamos. Não falamos diante de homens, falamos diante do Senhor, primeiramente. Ó Pai amado, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e agradecemos. Amém.